Já estamos de volta com seu estilo de vida. Agora vamos conversar com a doutora Rosana Barros, que vai explicar para a gente sobre reumatismo, que, pelo visto, é uma doença que precisa de muito diagnóstico, né? Na realidade, um termo, nós acabamos de aprender que é um termo e não uma doença, que exige muita investigação. Certamente. Então, reumatismo, na verdade, que é muito conhecido, né? Todo mundo nos procura e querendo saber se tem reumatismo. Reumatismo não é uma doença, é um termo genérico para designar de um grupo bem amplo de doenças. Existem mais de 200 tipos de doenças reumáticas. Então, se fala em reumatismo quando se refere a alguma dessas doenças, mas não é uma doença específica. Na verdade, são doenças variadas e que cada uma tem as suas peculiaridades, tem suas características clínicas, formas diferenciadas de se fazer diagnóstico e especialmente de tratamento. Quais são as doenças mais comuns relacionadas ao reumatismo que você encontra no consultório? Bom, uma das doenças mais comuns, doenças reumáticas mais comuns, mais prevalentes, é a osteoartrite, né? Mais conhecida como artrose, os famosos bicos de papagaio, que eu acho que a maioria das pessoas conhece dessa forma. Então, é a famosa artrose, que na verdade tem um nome correto de osteoartrite, é uma das mais comuns, é uma causa das mais frequentes de procura ao reumatologista e inclusive de afastamento, de limitação e de queixas. E no caso, por que essa doença acontece? A gente até conversou um pouquinho sobre ela com o doutor Diego, mas ainda assim eu acho interessante a gente recolocar, né? No caso da osteoartrite, da artrose, não existe uma causa específica. Muitas das doenças reumáticas, elas não têm uma causa, necessariamente uma causa que defina uma doença. Então, existem fatores variados, né? Tem a questão genética, da herança genética, tem a questão ambiental, tem a questão dos hábitos de vida da pessoa, que é portadora da doença, alguns fatores como obesidade, impacto repetitivo sobre determinada articulação, aliado a uma predisposição mesmo da pessoa que pode desencadear, então, o adoecimento. Nós já temos participação aqui no nosso WhatsApp e a pessoa quer saber se quem tem artrose pode jogar bola. Então, a artrose ela tem várias localizações, né? Mais comumente, nós vamos verificar nos joelhos, nas mãos. Nas mulheres é mais comum nas mãos e joelhos, mas também é muito comum na coluna. No homem é mais comum no quadril, mas são pontos comuns de artrose, de uma forma geral, as articulações na sustentação, que estão ali encarregadas da sustentação do corpo, especialmente joelho, quadril, coluna, às vezes nos pés, também nas mãos. E como é uma doença que tem muita relação com o impacto, né, com o peso, alguns esportes como o futebol, como o salto, a corrida, enfim, eles aumentam o impacto, a força de impacto sobre essas articulações e não são boas opções de atividade física. Nós incentivamos muito mais aquelas atividades que trabalham no fortalecimento muscular, na estabilização da articulação, como a hidroginástica, um exercício localizado com a musculação, alongamento, que seriam mais indicados. Inclusive, a gente tem uma pergunta relacionada a isso também. Bom dia, gostaria de saber se a hidroginástica previne a osteoporose ou ajuda no tratamento. Se previne ou ajuda no tratamento da osteoporose. Para a osteoporose já são exercícios com um pouco mais de impacto, né? Mas ele é um bom exercício do ponto de vista de que trabalha muito a musculatura, para aquelas pessoas que já têm a osteoporose instalada, principalmente se for uma osteoporose importante, né, o mínimo de impacto, às vezes, ele pode ser causa, inclusive, de fraturas. Então, é um bom exercício de uma forma geral. O reumatismo pode atingir crianças, adultos, mulheres, homens, idosos, enfim, todos os públicos, ou existe um público mais específico? Essa é uma pergunta comum, né? Tem aquele pensamento geral de que o reumatismo, as doenças reumáticas, elas são exclusivas dos idosos, dos adultos, e não é bem essa a realidade. Nós temos doenças reumáticas em todas as faixas etárias, da criança ao idoso.
Obviamente, algumas doenças muito comuns, como a artrose, a osteoporose, por exemplo, elas são mais comuns no adulto e no idoso, mas nós temos em todas as faixas etárias. Nós temos doenças reumáticas que são, inclusive, específicas, típicas das crianças, né? Como a febre reumática, como a artrite idiopática juvenil, né? Existem em todas as faixas etárias. Minha tia tem 31 anos e foi diagnosticada com osteoporose no pé. Qual o tratamento? Osteoporose no pé. Bom, a osteoporose é uma doença metabólica, ela dificilmente vai ser localizada em uma única osso ou num pé somente. Né? Até quando a gente faz esse diagnóstico de osteoporose, o ortopedista que previamente falou, explicou que existe a densitometria óssea, que ele avalia partes, segmentos de alguns ossos. Tradicionalmente a gente avalia muito coluna, fêmur, às vezes o rádio, e aquilo representa um todo, né? Uma amostragem que você vai avaliar de uma forma geral, né? Então, quando a gente tem osteoporose localizado no único membro, geralmente é secundário a algum outro problema em que houve um grande período de mobilização daquele pé, no caso, e que pode ter desenvolvido ali naquela parte óssea uma perda mais acentuada de massa óssea, mas não é uma coisa comum. A osteoporose ela é difusa, né, dos ossos de uma forma geral. Então você dificilmente vai ter só num local, a menos que tenha algum motivo específico ali para que ela se desenvolvesse. Então, no caso, precisaríamos de uma investigação maior para saber o diagnóstico correto, né? E pela idade, 31 anos, né? Então, aí a gente já pensa em um tipo de osteoporose secundária, já algum outro processo patológico, como já foi mencionado anteriormente. A Luciana, lá do centro, pergunta se existe alguma diferença entre a artrite reumatoide e a espondilite anquilosante. Artrite reumatoide e espondilite anquilosante são duas doenças reumáticas, né, inflamatórias. A artrite reumatoide é uma doença comum, né? Ela é mais comum, inclusive, nas mulheres. Ela tem como característica principal, apesar de ser uma doença sistêmica, ela compromete os órgãos de uma forma geral, mas ela é bem mais característica a inflamação articular. Ela geralmente é poliarticular, ela inflama as articulações das mãos, dos pés, cotovelos, ombros. Ela tem um marcador sorológico, que é o fator reumatoide, que costuma estar presente na maioria dos pacientes portadores dessa doença. E a espondilite anquilosante é um outro grupo de doença reumática que também é inflamatória, sistêmica, tem comprometimento sistêmico, além das articulações, mas ele tem uma prevalência mais nos homens, né, principalmente os homens jovens, e tem em comum, na verdade, a espondilite anquilosante, né, faz parte de um grupo que são as espondiloartrites, que são mais comuns nos homens, e que tem em comum o comprometimento axial, quer dizer, o comprometimento, a inflamação da coluna, especialmente da sacroiliaca, que é aquela articulaçãozinha no finalzinho da coluna com a bacia. Né? Então, ela pode ter um comprometimento periférico, mas esse comprometimento da coluna, ele é marcante na espondilite anquilosante. E tem uma questão genética importante, porque ele também está associado a um marcador genético, que é o HLA-B27. Quando se deve fazer o exame para verificar a saúde óssea? Quais exames além da densitometria óssea? Bom dia, Arlen Alvorada 1. Para se avaliar a saúde óssea, isso vai depender muito da fase da vida em que a pessoa se encontra, né? Não é comum, por exemplo, fazer densitometria óssea num jovem, numa criança ou numa mulher antes da menopausa, a menos que haja fatores de risco. Então, vai depender da fase da vida e das queixas clínicas, né, da pessoa. Com uma pessoa adulta, que já está no período da menopausa ou que tem alguma outra doença de base, aí cabe ao médico que acompanha pesquisar e avaliar e sugerir algum tipo de exame mais específico. Quando está frio, sinto mais agulhadas no meu joelho. Isso pode ser doença do osso? Carlos Costa.
Essa questão do frio é outra questão muito comentada, né? As pessoas referem muito que o frio desencadeia dor, que o frio é causa de dor e a importância do frio no desenvolvimento das doenças reumáticas. Na verdade, não há uma relação comprovada de que o frio cause doença, mas algumas pessoas têm uma sensibilidade realmente aumentada por conta da sensação do frio, de sensibilidade mesmo para a dor. Então, aumentaria a sensibilidade para a dor de alguma condição já pré-existente no frio, mas não necessariamente que ele seja um desencadeador de adoecimento, de doença ou uma relação direta. Sinto dores musculares todos os dias e estão aparecendo nódulos nos meus dedos da mão. Como devo proceder? É a Maria da Alvorada. Nódulos nos dedos das mãos, a doença mais comum que causa surgimento de nódulos, principalmente nessas articulações, né, as interfalangianas distais e as proximais, a partir dos 40 anos é a artrose. Então, mas existem outras causas, né? Essas são as mais comuns e a artrose é uma doença cuja característica principal é a dor articular. Então, se a Maria, né, se ela tem já nessa faixa etária de 40 anos, 50 anos é o auge da artrose, aos 60, aos 70 provavelmente todos nós já vamos ter alguma artrose nas nossas articulações. Então, cabe a ela essa investigação, sim, procurar um reumatologista ou, se for um clínico, pedir que faça essa avaliação e encaminhamento. Os exames em relação a essas doenças, em relação aos diagnósticos, são invasivos? São exames doloridos? Como que acontecem? São exames diferentes para cada possibilidade de doença que a gente encontra? Ou são exames iguais? Como que isso acontece? Como eu expliquei, são mais de 200 tipos de doença. Então, a forma de investigação, o exame solicitado, a avaliação, ela vai depender muito da clínica do paciente, da queixa clínica, do que está acontecendo, se é dor, aonde é a dor, qual é a idade, como se apresenta. Então, essa questão da descrição do que se sente, da apresentação clínica, ela é fundamental para direcionar a forma como a doença vai ser investigada. Não existe um exame padrão comum a todos que vai escanear e vai diagnosticar todas as doenças reumáticas. Ele vai ter que ser direcionada essa investigação de acordo com a queixa clínica do paciente. E essas doenças normalmente têm algum sintoma que te mostra que você precisa investigar sobre aquilo? Porque às vezes a gente não sente nada, né? E quando vai ver já tem um quadro evoluído e tudo mais. Uhum. Então, como que os sintomas, como a gente sabe sobre os sintomas e sabe que precisa investigar em relação a alguma coisa? O sintoma mais comum, que é o que mais geralmente alerta para a existência de uma doença reumática, é a dor articular, né? As doenças reumáticas, elas têm em comum, o reumatismo tem em comum, principalmente essas características de manifestação ou comprometimento do sistema osteoarticular. Então, em algum momento, qualquer uma dessas doenças vai apresentar alguma manifestação nas articulações, nos músculos, nas estruturas que se relacionam a isso, né, a parte óssea. E a principal manifestação geralmente é a dor. Dor, limitação funcional, quando você perde a capacidade de pleno movimento de uma articulação ou uma sensibilidade maior em alguma estrutura óssea, articular, muscular ou das partes moles que envolvem a articulação. Nós vamos para um breve intervalo, mas quando nós voltarmos, vamos saber da pergunta do José Costa Pereira, lá do São Jorge. Se eu fosse você, eu não saía daí, até porque a dúvida dele pode ser a sua dúvida também. E se você tiver uma dúvida diferente ou quiser perguntar para a gente também, envia para o nosso WhatsApp 98111 4512. Nós estamos esperando por você.